Olá pessoal, eu sou a Laís do Organizando Seu Dinheiro e hoje nós vamos falar sobre a cobertura FGC. Vamos lá? Mas antes, eu já peço para você que se você gosta desse tipo de conteúdo sobre organização financeira pessoal, já se inscreva nesse canal para continuar nos acompanhando. Bom, vamos lá pessoal. Antes da gente começar a fazer os nossos investimentos na renda fixa, vocês precisam saber que existe a cobertura do FGC. O que significa FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? O FGC é uma instituição sem fins lucrativos que ele garante para o investidor um retorno de até R$250 mil por CPF ou CNPJ. Então, vou dar um exemplo aqui. Você foi lá e colocou o seu dinheiro, você colocou, vamos supor, 200 mil no Banco A. Só que o Banco A, ele veio a falir, ele decretou falência. O que você vai fazer? Então, você vai lá acionar o FGC, tá? Vai lá no aplicativo deles, vai acionar e eles vão garantir para você esses 200 mil de volta, mais a rentabilidade. Ó, um alerta aqui, lembrando que você não pode colocar todo o seu dinheiro em um único lugar, tá bom? Tente diversificar ao máximo, tá? Não coloque, por exemplo, todo o seu dinheiro em um único CDB. Você tem que colocar no CDB A, no CDB B, no banco C e assim por diante, tá bom? Esse é um exemplo de quando você investe em CDBs, tá? Que são investimentos para bancos. Mas sempre diversifique sua carteira em todos os âmbitos, tá? Seja no Tesouro Direto, seja na renda fixa, ou seja em ações, em fundos imobiliários e assim por diante, tá bom? Vamos lá, quais são os tipos de cobertura que o FGC garante para você, que garante seu dinheiro de volta? São os CDBs, as LCI, LCA, tá? São as poupanças, tá bom? A caderneta de poupança, tudo que envolve aí, a maioria do que envolve renda fixa, ele garante de volta, tá? Agora vamos lá. Como você faz para acionar aí essa garantia do FGC, tá? Vamos supor que você colocou o seu dinheiro lá no Banco A, no Banco B, no Banco C. Só que o Banco C que veio a falir, tá? Então, você precisa acionar ele. Não é uma coisa automática, é uma coisa que você tem que fazer, tá? Quando você investe o seu dinheiro lá no CDBs, você vai observar lá que já tem a garantia, a cobertura do FGC, tá? Sempre fique atento a isso. Só que o banco veio a falir, então você vai precisar acionar ele. Como você faz isso? Um banco que eu investi veio a falir, tá? Eu precisei também acionar o FGC, por isso que estou fazendo esse vídeo para você ficar tranquilo quanto a isso, porque realmente funciona, tá? Precisei acionar o FGC, o que eu tive que fazer? Tive que baixar o aplicativo do FGC, tá? No celular mesmo. Quando você baixa o aplicativo, eles pedem para você colocar lá os seus dados, tá bom? Coloca lá seus dados bonitinho e espera. Vai ter que esperar aí alguns meses. Por quê? Porque o banco vai precisar mandar todos os dados de todos os investidores para o FGC. E isso demora um pouco, tá? Não é da noite para o dia. Demora alguns meses. Depois que ele enviou seus dados lá para o banco, para o FGC, tá? Aí o FGC, todos os dias você vai ter que ficar olhando lá no aplicativo do FGC. Quando liberar, aí você vai lá e você coloca a instituição que você investiu, tá? O nome da corretora. Se você investiu nesse mesmo banco, só que em corretoras diferentes, aí você vai ter que ir lá colocar o nome de todas as corretoras que você investiu nesse banco, tá? Não esqueçam disso. Só que aí, o próprio aplicativo vai te lembrar da questão das corretoras, tá? Se você fez em mais corretoras ou não. Aí depois que você colocou lá os dados da corretora, de onde você investiu, demora mais um pouco. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência. Aí quando eles acharem certinhos os dados que você enviou, os seus dados, os dados que você enviou da corretora, e depois você coloca os dados do seu banco que você quer receber, tá? Tem que ser um banco com conta corrente. Aí eles vão, depois de tudo isso, lá no finalzinho, eles vão pedir para você fazer a assinatura eletrônica. Eles vão te enviar um documento, tá? Falando lá o quanto você vai receber, a data certinho. Você só assina virtualmente, tá? Pelo próprio aplicativo lá.
você assina e reenvia, coloca lá para enviar. Pronto, aí você aguarda mais um pouquinho, aí depois da assinatura, aí você só aguarda alguns dias, tá? Que aí é um pouquinho mais rápido. E aí a conta corrente que você indicou é onde o dinheiro vai cair. Não precisa ir em banco, não precisa sair da sua casa, não precisa nada desse transtorno, tá? E aí pronto, o dinheiro que você investiu, mais a rentabilidade lá do prazo que você deixou, vai cair sim na sua conta, tá? E assim, como eu disse, para você acionar e do tempo que você aciona o FGC para você receber, demora um pouco, demora alguns meses. No meu caso, como foi, tá? O banco decretou falência em janeiro de 2023, tá bom? E eu fui receber o dinheiro, tanto o dinheiro que eu investi, mais a rentabilidade, em abril, tá? E quem foi que me avisou sobre a questão do banco ter falido? A própria corretora. A própria corretora me enviou um e-mail dizendo que eu precisava acionar o FGC porque o banco que eu havia emprestado dinheiro lá no CDB, ele veio à falência. Então, depois que eu recebi esse aviso, eu tive que correr atrás, tá? Mas se você assistindo esse vídeo já sabe como é. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar assim transtornado, tá? Que é simples, é só você baixar o aplicativo do FGC no celular, tá? Ir lá, colocar todos os seus dados, seguir passo a passo. Demora assim alguns meses, mas você sabe que no final você vai ter sim o seu dinheiro de volta, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Vou deixar aqui no link abaixo meu planner financeiro para vocês começarem a se organizar financeiramente. E lembrando, ele tem dicas de economia no dia a dia, tá bom? Até a próxima!